Olá, nós estamos aqui hoje na minha cozinha, papo de cozinha. Vamos conversar um pouco, né, sobre política, mas a boa política, né, a política que vai discutir a cidade, os problemas da cidade e como nós, né, podemos estar buscando soluções. E para isso eu estou aqui com o André, né? O André, ele é economista, ele é meu amigo, meu colega de infância, né? Nós estudamos juntos na General Osório e hoje ele é economista e ele vai estar conversando aqui conosco sobre a visão que ele tem, né? Onde a gente morou, Colho Neto, Acari, e vou dar um pouco a palavra para ele poder falar um pouco dele para vocês também. Boa tarde, meu nome é André. A Vânia me convidou para a gente conversar sobre os problemas da região, sobre algumas das propostas dela, até contribuir para ela em relação a como, quando ela for vereadora, aonde nós devemos, onde precisamos atacar alguns problemas da nossa região. Então, quais seriam esses problemas, André? A gente pode falar um pouco de Acari, né? Vamos falar de Acari e pega um pouco aqui. Acari, por Aqui exemplo. é Guadalupe, gente. Nós estamos em Guadalupe. Seria a região, né? Que seria Acari, Honório, Guadalupe e talvez alguma coisa de Anchieta, Pavuna. Essa região que seria a região da cidade, que é uma das regiões mais carentes do município do Rio. Teve um trabalho, que eu não sei quem tiver acesso, veja, é um trabalho feito por um economista chamado André Urani, no início do século XXI, né? Esse economista foi secretário de planejamento, ou eu acho que foi secretário de planejamento do governo Luiz Paulo Conde, ele já foi falecido. Eu vi uma palestra dele. Ele falou que na época eles fizeram o IDH de todos os bairros do Rio de Janeiro. E o Acari, na época, foi apontado como o bairro de pior IDH da cidade do Rio de Janeiro. IDH, André, porque eu já estou é um índice de desenvolvimento humano, né? Que eu vou falar porque às vezes as pessoas não estão falando assim, e quem está nos escutando, muitas vezes, o que é IDH? Porque é bem comum, né, na nossa área, a gente falar IDH, que é uma medida, né? É uma sigla. Que vai medir saúde, educação. Eles mudaram depois. O Brasil parece que está em 80º, que não é muita coisa, que é baixa a posição. Mas é uma posição justificável, porque tem muitos países pequenos que o Brasil nunca vai ter qualidade de vida como a Dinamarca, como a Suécia, porque são países pequenos, então esses países vão sempre estar na frente como o maior IDH. É um modelo proposto pela ONU, né, que para determinar o desenvolvimento humano da cidade. Então, para comparar o desenvolvimento humano da cidade via saúde, educação e outras coisas. Renda. No início era saúde, educação e renda. Depois eles mexeram em algumas coisas, incluíram algumas outras coisas no início da década. Então, o que espanta é que o Acari ele é um bairro, e essa região também, era um bairro industrial. Você tinha muitas indústrias aqui no Acari, por exemplo, você tinha uma fábrica de leite, a Mimo, que foi comprada pela Parmalat para fechar na década de 90. Você tinha a Formiplac, onde hoje é o Hospital do Acari. Aqui em Guadalupe você tinha a Melhoral, uma indústria farmacêutica forte. Você tinha várias indústrias em torno dessa região que sofreram com o processo. A Sony também, né? Tinha a Sony, tinha o Café Clássico, ali onde era. Tinha ali na Avenida Brasil, em frente à Fazenda Botafogo, não sei se ainda tem a Stub, que era uma fábrica de estrutura metálica daquele cara que foi deputado federal no Rio de Janeiro na década de 90. João Ricardo. Acho que está. João Ricardo Mendes. Não está funcionando, não. Era na Fazenda Botafogo. Era na Fazenda Botafogo. Você tinha várias fábricas ali, em torno da Fazenda Botafogo, você tinha várias indústrias. A partir do governo, principalmente a partir do governo Fernando Henrique, houve, com a política cambial e depois com a ascensão da China, e depois, inclusive, isso não foi melhorado na época do Lula, isso aí continuou, menos, mas continuou, houve um processo de desindustrialização do país. Políticas macroeconômicas que forçaram a
desindustrialização do país. Então hoje você vê muito galpão vazio, e aqui o Acari, que na nossa região, que era uma das maiores contribuidoras de ICMS do Estado, pouco foi feito aqui de serviços públicos aqui na nossa região. Os impostos não foram revestidos para essa região? Não foram revestidos para essa região, ou foram revestidos menos do que foi revestido no resto da cidade. Então nós vemos hoje problema de urbanização, problema de falta de saneamento, a habitação, nós temos muitas habitações precárias nos municípios, nos bairros daqui. Nós temos problemas de mobilidade urbana, né? Embora a mobilidade urbana, nós, principalmente no Acari, e aqui também, como nós somos... No Acari fizeram no metrô, né? O Acari fizeram no metrô. E como nós estamos no entorno da Avenida Brasil, talvez o problema de mobilidade urbana não seja tão complicado como em outros lugares. Só os engarrafamentos, porque essa obra não acaba nunca. Então, engarrafamento. Essa e tem obra um não outro acaba problema nunca, que né, gente? Nossa, e tem um problema... BRT, no Guadalupe. E tem um outro problema que é um problema estrutural da cidade, que ninguém toca e que é importante saber. Que isso aí não é só Acari e Guadalupe, é toda a cidade. Seria o Rio de Janeiro. Seria o Rio de Janeiro, aqui deve se ter também. Que é o problema do horário dos ônibus. Os ônibus, se você, por exemplo, uma pessoa trabalha aqui no shopping de Guadalupe, tem que sair 1h da manhã, ela não tem como sair porque não tem ônibus. Não tem mais ônibus. Não tem mais ônibus. E para trem, para ônibus, para barcas, as pessoas ficam praticamente presas porque não tem ônibus nessa cidade. Sim, verdade. Esse é um problema esse é um grande problema de mobilidade urbana. Junto com o engarrafamento. Quem mora na periferia tem um problema sério disso. E isso não é só Rio de Janeiro, também é o entorno do Rio de Janeiro. Às vezes eu fazia ginástica numa academia, tinha um rapaz que morava em Belford Roxo, e ele tinha que chegar lá, sair 9 horas, porque se ele perdesse às 9 horas da noite, não tinha mais ônibus na cidade, não tinha mais ônibus para ele voltar para casa. Tinha que soltar longe e ir andando a pé. Aconteceu isso comigo outro dia, eu cheguei tarde lá de Maricá. A gente chegou aqui 11 horas da noite, já não tinha mais ônibus, entendeu? As pessoas estavam num ponto ali, no Castelo, e o ônibus não tinha mais. Aí a gente teve que se cotizar para pegar Uber. Sim. E aí também é uma outra realidade hoje, o Uber, o táxi, né? Só que nem todo mundo tem dinheiro para pegar... Para pegar Uber e táxi. Se você for 10 pessoas, 3 pessoas... A gente repartiu o Uber. Nós não conhecíamos, mas a gente não tinha como voltar para casa. Se você fizer o Uber... Eu já passei por isso, eu posso até falar que muitas vezes eu ia lá em São Mateus na casa do seu marido, às vezes eu era muito amigo dele, e às vezes eu pedia lá para dormir na casa, porque não tinha ônibus. Não tem ônibus às 10 horas, uma determinada hora. Imagina uma pessoa, uma menina, uma moça que mora aqui que trabalha aqui no shopping de Guadalupe, tendo que ir para casa para morar em Guadalupe, trabalhar em Guadalupe, morar em Acari e não ter ônibus para voltar para casa. E é tão perto, né? Não é tão longe assim, daqui para Acari. Sim, ela vai andar a pé nesse perigo de ser estuprada, de ter alguma coisa grave, não pode andar a pé, então tem que esperar ônibus. Então esse é um problema que você, quando for vereador, tem que atacar. Discutir isso. Inclusive, não sei se você viu aqui, que também não pega bem aqui, mas pega aqui por trás que Bento Ribeiro, que é a questão da Supervia, que agora eles tiraram um vagão e reduziram os horários. Eu creio que aqui tem, por exemplo, aqui em Guadalupe deve ter muita gente que trabalha aqui que acha melhor. E de trem. E de trem, o trabalho Sim, porque tem Deodoro e tem o pessoal que mora em Honório. Exatamente. Tem essas duas linhas. A linha de Honório e a linha de aqui de trás, que a pessoa pegar trem Bento Ribeiro, lotado, e isso gera um problema sério também. Esse problema de mobilidade urbana é importante para a cidade do Rio de Janeiro. E o problema que eu sempre falo para ela, aqui da cidade, que eu acho que é o problema capital, que as enchentes do Rio Acari. Na região. As enchentes do Rio Acari. Teve agora em fevereiro. Fevereiro teve uma... Isso é cíclico. Todo ano tem problema de enchente no Rio Acari. E ninguém resolve essa questão. Qual é a solução para isso?
tem que se colocar um engenheiro, perguntar um engenheiro da FEMA, um engenheiro da FEMA agora do Instituto Ambiental do Rio de Janeiro, perguntar a engenheiros qual a solução. Esse é um problema capital. Tem gente aqui que soa, trabalha várias épocas da sua vida, trabalha duro e como o Rio leva as coisas que ele levou, leva as coisas que ele comprou, demorou com muito suor para conquistar. Eu lembro, André, que eu morei na Cari da década de 70 até meados de 80. E eu lembro das enchentes, né? Que nós passamos lá na favela da Cari. E eu lembro que meu pai aterrou a casa, porque a ideia é vamos aterrar, né, para a gente poder ficar... E quando meu pai aterrou a casa, veio a obra que você está falando do saneamento da Cari, porque eles colocaram asfalto, colocaram aquelas... E eu lembro das manilhas que eles colocavam, as manilhas assim, criança, então eu lembro dessa obra que eles fizeram na década de 80. E aí a minha casa foi lá para baixo. Eu lembro disso também. Aí meu pai teve que comprar mais aterro para a casa ficar no nível da rua. Mas aí hoje eu vou lá na Cari, eu acho que essa obra que fizeram foi uma obra errada, porque quando eu chego lá na Cari, o que eu vejo? Eu vejo o esgoto saindo assim, ó, sabe? Qualquer chuva, qualquer coisa assim. Então, assim, eu acho que a favela da Cari tem esse problema muito sério de saneamento básico. Sim, foi tentar, e inclusive parece que a antiga fábrica da Mimo, foi até com o Mário ali, parece que virou uma favela aquilo ali. Quer dizer, então é mais habitação que tem ali que você tem que... Sim, ali é a favela, é Parmalat que eles falam. Que era a antiga fábrica fábrica da Mimo virou uma favela. E tem outras coisas também, não é só o Acari. Ali, se você for morar ali onde eu morei, ali na Rua Roselei, Coronel, também sofre. Sofre muito. Ali naqueles primeiros prédios ali da Fernando Botafogo, ali no início, encheu aquilo ali, entra na casa das pessoas. A pessoa tem que terceiro andar do prédio da Fazenda Botafogo, ou aquele prédio que foram construídos depois, pessoas não tem como, ali entra aquilo ali direto, vai ali onde é a Rua 1, hoje é a Rua Ender. Entra nas casas das pessoas. Você tem contato com na Guaiúba também, já me falaram que acontece isso, eu não vi muito, mas na Guaiúba também tem isso. Entra na casa, as pessoas têm que ter um segundo andar nas casas para, se começou a chover, levar a geladeira. Sim, se você for na casa, as pessoas constroem terraços. Sim. As pessoas vão subindo, então, porque vai chovendo, o rio vai alagando, né? Alagando. As pessoas vão para o terraço e ninguém realmente ataca essa questão. Sim, é uma questão que nós temos que ver, né, como vereadora, né, botar uma frente parlamentar, buscar o saneamento, enfrentar de frente, né, enfrentar mesmo assim, né, com uma frente parlamentar esse tema, porque aí a gente pode chamar os estudiosos da área e pressionar a prefeitura, né, para que tenha um projeto de recuperação, de revitalização dessa área de saneamento. Exatamente. É isso, tem que ser assim. E não é só o Rio Acari, tem o Rio Pavuna também, que é complicado, ali faz fronteira da Pavuna com São João de Meriti, que é complicado também. Esse é um problema capital. Eu lembro até, há alguns anos atrás, deu uma enchente muito grande lá em Acari, teve um vereador que foi eleito, eu não vou dizer o nome, e depois do dia foi lá levar a colchonete, levar a alimentação para lá, o cara quase apanhou, saiu corrido de lá. Depois nem sei se ele foi eleito de novo. Eu como assistente social, assim, eu já atendi muitas famílias, né, com a enchente do Rio Acari. A gente fala que a inundação, alagamento, tem as diferenças, né? E assim, e as famílias, para onde que a prefeitura manda? Para aqueles unidades de acolhimentos emergenciais, né, que eles fazem, normalmente a Igreja Batista acolhe muito também, e as pessoas ficam ali naquela coletividade, depois tem que retornar, porque não tem lugar social para todo mundo, e elas vão voltar para o mesmo lugar, para o mesmo problema, e aí esperando a próxima chuva. Sim. Se a gente não ter políticos, né, porque isso é uma questão política, né? Isso é uma questão política e de orçamento. Vai ter que, política e de orçamento. Vereador, porque o orçamento, se o vereador botar no orçamento, ele tem condição de pressionar o prefeito para acertar, para fazer um investimento dentro do Rio.
Se ele tiver... E preciso também que as pessoas se mobilizem, não é só o vereador. As pessoas porque a lei de saneamento hoje envolve gestão de resíduos sólidos, Sim. saneamento, tem mais 2 itens que a lei de saneamento envolve, entendeu? Que é também a questão, a água, esgoto e a gestão de resíduos sólidos. Isso tudo envolve hoje o saneamento, porque também há a questão do lixo. Sim. Da coleta de lixo, da gestão de lixo, porque isso também envolve, porque muitas vezes as pessoas jogam no rio, desprezam, né, todo o material no rio, e aí também, então assim, é um conjunto, temos que rever a concepção de saneamento básico. Exatamente, a gestão de resíduos sólidos pode-se fazer porque muitas aqui coisas. Tem na Fazenda Botafogo, aqui perto disso, você tem uma Conlube que faz reciclagem, mas não tem coleta seletiva por aqui, não tem esse trabalho por aqui. Esse é um trabalho que um vereador responsável tem que cobrar da Conlube a atuação que já tem em cidades, em várias partes do Rio de Janeiro, de coleta seletiva. E também podemos... Que, claro, isso também é uma questão de consciência. Você tem aqui em Honório uma cooperativa que faz reciclagem, você tem já, mas você não vê uma forma nos bairros, nas favelas, nos espaços favelizados, né? Essa questão da coleta coletiva. Isso não existe, não. Entendeu? Isso é uma coisa até que o Instituto, depois a gente pode até conversar, que eu acho que o Instituto poderia até atuar nisso. Pode, né? Poderia. O Instituto em si poderia, principalmente aqui na Palmeirinha, fomentar a criação de uma cooperativa de catadores. Eu trabalhei em algumas delas e não é uma coisa difícil de fazer, difícil de gerir, porque são pessoas... Eles têm aqui, até um dos meninos estavam aqui presentes, a mãe dele é catadora, ele até saiu daqui porque com essas chuvas, com a pandemia, ela teve que migrar para um outro espaço de trabalhar, porque diminuiu bastante o trabalho dela de coleta. Outro dia tinha até uma catadora aqui falando sobre isso, que como a pandemia também atingiu o trabalho deles. Sim. A gente nem fala sobre isso, né? Mas quando elas estavam aqui comigo, eu fui conversando com ela veio aqui pedir também a orientação, né? Aí eu acabei conversando e ela me falou isso, né? Que ela cata, porque se você acordar de manhã, André, aqui, você vai na rua, você vê várias pessoas catando. Entendeu? Aqui lá. Então, assim, eles fazem. Essa pessoa que mora no Palmeirense, essa mulher que saiu por conta dessa crise da pandemia, ela foi para uma outra favela, foi para a favela de Jacarezinho. Lá no Jacarezinho. Trabalhar lá. Entendeu? Porque, assim, eu acho que é uma questão. E a questão da gestão de resíduos sólidos, no Japão, eu estava vendo algumas reportagens, como eles tratam o lixo. Sim. Né? E como ele produz outras coisas a partir do lixo também. Tem uma cidade na Europa, não sei se é Barcelona, se eu estiver falando errado, quem entender vai saber, que as pessoas pegam lixo, jogam lá dentro de um tubo e vai cair exatamente para ser separado das pessoas, né? Eu acho que isso aqui poderíamos até pensar, porque tem tanto galpão vazio que até uma vereadora você podia ajudar nesse sentido, tentar desapropriar algum galpão para colocar os catadores trabalhando nesse galpão em sentido modelo de cooperativa. Acho que tem uma aqui em Honório Gurgel, que eu sei. Tem uma até, não sei se você viu um lixo, tem um filme chamado Lixo... Lixo Extraordinário. Lixo Extraordinário, aquele rapaz... aquele rapaz, o Tião, eu conheço ele pessoalmente. Eu passo para meus alunos, ele que faz esse trabalho. O Tião é um cara muito... Eu conheço ele pessoalmente, é um cara muito bom. Se você conseguir o contato dele, seria até legal para ele organizar uma cooperativa aqui, provavelmente, talvez, do pessoal da Palmeirinha, e arrumar um galpão, que não o problema maior não é a coleta, o problema maior é o processamento. Sim. Você teria que... O processamento também é uma coisa simples. O processamento é uma esteira para as pessoas, um caminhãozinho para levar o pessoal recebe, o pessoal coleta, uma esteirazinha, podia ser uma esteira pequena, antiga, para botar 4, tem esteiras modernas, eu trabalhei com isso, tem algumas cooperativas que usam esteira moderna. Pegar geralmente mulher
e pegar e ir separando em big bags, separando o que é plástico. Plástico tem separação, né? Tem plástico, tem plástico esses de PVC, é diferente daquele tipo de plástico daquilo ali de cafeteira. Então, a latinha é diferente. Então, isso aí, eles sabem como é que faz isso. Tem um preparo, uma formação para fazer. E depois de selecionar tudo, levar para ser prensado e vender prensado. Algumas até industrializam precariamente. Tem uma extrusora que faz utiliza aquilo para fazer plástico. Aquelas placas também, né? Aqui deve ter muito aqui. Então, gente, esse é muito trabalho para fazer, né? Muita gente, e nós, na nossa casa, a gente conversa muito sobre isso, né? E estar candidata a vereadora, né? Querer ser vereadora para a cidade é para poder debater isso, né? Com as pessoas. E aqui tem uma vantagem para fazer isso com o Palmeirinha. Aí o que tem que ser feito nessa questão de catador de material reciclável eles, como são geralmente pessoas de baixa cultura, eles não sabem gerir as coisas. Então tem que ter uma pessoa... A gente está fazendo um trabalho lá, o Josué está fazendo um trabalho de empreendedorismo e economia solidária com eles. Sim. A gente está ensinando a eles, entendeu? A questão disso que eu de gerir, de gestão do negócio. A gente está dando aula, a gente não, porque eu estou afastada, eu não estou fazendo nada. Gerir também tem gerir pessoa, né? Gestão de pessoas. Esse aqui é mais complicado. Aí você tem a Viviane hoje, né, que ela é formada em RH, o Josué, que é economista. Eles estão indo lá no Palmeirinha, trabalhando com as mães das crianças. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque lá no Palmeirinha, nós fazemos trabalho com crianças e adolescentes. Só que veio a pandemia e a gente teve que parar esse trabalho. E um dia o pai da criança falou assim, Vânia, faltou leite. E aquilo eu falei, nossa, faltou leite. E agora nós começamos a fazer o trabalho de cesta básica. As pessoas começaram a doar alimento. Mas, o que aconteceu? Quando acabou, porque as pessoas começam a doar, mas depois as pessoas param de doar. Algumas pessoas continuam na cesta básica, doando a cesta básica, mas não vai ficar o tempo todo só recebendo. E aí nós começamos a trabalhar com as mães, plano de carreira, né? Porque umas queriam trabalhar, mas esbarramos na baixa escolaridade, pessoas que evadiram da escola e não vão voltar mais. Aí elas perguntaram até como faz para retornar, elas querem até fazer um ensejo. E ao mesmo tempo, nós começamos com o quê? Elas queriam fazer empada e elas não tinham nada. Então o Instituto, né, forneceu, né, toda a primeira estrutura para fazer a primeira fornada. E o Josué e a então acompanhando, então dando aula para ela de gestão de negócio, de lucro, de preço, de custo, essa área toda, né, que elas não sabiam. E aí elas começaram, hoje elas vendem 1.000 empadas para o bairro, só aqui no bairro, 1.000 empadas por semana. Sim. Entendeu? E ela veio falar comigo que quem não tinha para comprar o leite, hoje ela tem dinheiro para fazer outras coisas. Ela está construindo a casa dela. Então, assim, esse trabalho que é pequeno, né, que é aqui no Palmeirinha, que não é uma favela não é grande, né, nós estamos fazendo com o Instituto Educacional Araújo Dutra, né, a partir do trabalho da Viviane e do Josué, que é economista. Sim. E tem uma coisa no catador que eu acho importante, talvez quem trabalha com ele não tenha, que é uma coisa importantíssima, que aí o Instituto poderia negociar. Aqui tem pelo menos 3 grandes fornecedores de material para o catador. Basta negociar. Você tem o shopping, que tem muito material, conversar com eles, cede uma parte do material, a gente coleta e transforma. Tem o Atacadão do outro lado, que também é um grande fornecedor de material, e tem o Carrefour, né, aqui. Então, esses 3 poderiam garantir muito material para os catadores que viessem trabalhar na cooperativa. Sim, isso é um sonho antigo.
Eu tenho essa visão. Eu participo, o Instituto, ele participa também da Rede Favela Sustentável. E a Rede Favela Sustentável, ela fez o mapa da Covid durante a pandemia. E tem um terceiro encontro que vai acontecer e ela está discutindo gestão de resíduos sólidos, geração de renda, energia solar. Sim. Para as favelas. Com o povo, com a população que mora nas favelas, entendeu? Então, nós estamos, então o Instituto participa dessa rede das favelas, porque o meu foco, o meu mandato é só as favelas e as periferias. Eu vou dar uma sugestão para você pesquisar, depois você pesquisar no Google, uma coisa chamada Banco Palmas. Ah, sim, eu conheço essa experiência. Eu conheço a pessoa que fez lá, ele é um cara até que está trabalhando lá no Ceará. Sim. É uma pessoa que trabalha, eu conheço ele. Solidária. De economia solidária. Se você entrar no Banco Palmas, o nome dele é Francisco, ele fez um trabalho muito legal, ele tem a história dele, né? A gente podia fazer uma live depois só sobre isso, só sobre economia solidária, só sobre o Banco Palmas, né? A gente vai encerrar aqui, né, André? Nós estamos aqui há 50 minutos já, conversando. Tá ótimo. E, né, a gente sabe que a live não pode ser muito grande. Eu quero agradecer ao André e vamos convidar, né, para a gente falar um pouco mais sobre o Banco Palmas, sobre a economia solidária, como é que é possível, né, gerar renda pós-pandemia Covid-19, né? E eu quero agradecer mais uma vez ao André por ter aceito o meu convite de estar aqui na minha cozinha, nós estamos aqui na minha cozinha, conversando, né, sobre os problemas da cidade. E é isso, gente. Se vocês quiserem, né, votar em nós, né, porque somos nós, né? Porque o mandato é nosso, não é só meu. Né? Vote 40404. Vote 40404. Eu vou desligar aqui, André.